Associação Médica Goiás, em nome do presidente Washington Luiz, juntamente com a Faculdade de Medicina e a Comissão de Residência Médica do Estado de Goiás. É uma entidade permanente e hoje recebendo aqui para o Setembro Verde, que remete à doação de órgãos, principalmente transplante renal, aqui o doutor Luciano Vitorino, que é médico especialista em nefrologia, diretor da Unimed Goiânia e diretor dessa casa, da Associação Médica de Goiás. Todo esse evento é feito a partir da AMG, no estúdio da Associação Médica de Goiás, onde está então o doutor Luciano Vitorino, que vai fazer a coordenação de toda a sequência. Também conosco o doutor Júlio. O Júlio César é especialista em nefrologia e é da equipe de transplante do Hospital Geral de Goiânia. De maneira especial, o professor Miguel Riela, um decano aí da nefrologia, um decano da Academia Nacional de Medicina, pessoa importante para a classe médica brasileira, é especialista em nefrologia, titular da Academia Nacional de Medicina e da equipe de transplante do Hospital Universitário de Curitiba, né? Doutor Luciano Vitorino, contigo, o seu coordenador. Pode seguir, à vontade. Muito obrigado. Bom dia, gente. Um prazer estar aqui com vocês. A gente está com o Dr. Miguel Riela, o Dr. Valdemar e o Dr. Júlio. O objetivo dessa apresentação é mostrar o transplante renal, principalmente o transplante renal em Goiás, apresentar os dados, como nós estamos hoje, onde que a gente pretende chegar e como a gente vai chegar lá dessa maneira. O Dr. Júlio é meu professor, foi meu professor. Ele coordena a equipe lá de transplante no HGG, são 3 equipes de transplante renal, um hospital muito moderno, faz transplante pâncreas, transplante hepático, transplante medula óssea e transplante renal. Ele vai apresentar isso aí pra gente. O Dr. Miguel Riela também vai abrilhantar essa apresentação conosco. Bom dia, Dr. Júlio. Bom dia, doutor Luciano. Bom dia, professor Miguel. Bom dia, professor Valdemar. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos que estão presentes nessa live, nesse domingo de manhã. É um prazer imenso apresentar dados, apresentar os dados de transplante renal. A gente está sempre tentando melhorar os resultados do transplante, sempre precisa de mais informação e mais informação para todos. Ótimo. Pode começar, doutor. Vou começar aqui, ó, alguns dados, só um minutinho. Deixa eu só apanhando aqui um pouquinho do Zoom. Miguel, aí em Curitiba são quantos hospitais que fazem transplante renal? Bem, o Hospital de Clínicas é um, o Hospital Cajuru da PUC é o segundo, uma clínica privada chamada Clínica São Vicente é o terceiro. Agora foi credenciado o Hospital Nossa Senhora das Graças, o Hospital Santa Cruz. Então, na cidade já são 5 e na região metropolitana, Campo Largo, que tem um dos maiores hospitais do SUS aí do Brasil hoje em dia, seria o sexto. Aqui? Coisa boa. Maravilha. Pode começar, doutor Júlio. Eu estou tentando compartilhar aqui. Eu estou vendo, eu acho que você precisa só colocar no modo... tá. Vocês já estão vendo. Já estamos vendo, só falta você ampliar a apresentação da tela, né? Perfeito. Perfeito. Bem, então... Aí está, perfeito. Bom dia a todos. Fui chamado pelo meu chefe, Dr. Luciano Vitorino, a fazer então a apresentação desse tema, o panorama de transplantes renais, Brasil e Goiás. Bem, a nossa equipe, nós somos 5 médicos, aqui está faltando a doutora Isadora, doutor Antônio Eustáquio, doutora Érica, nossa chefe, doutor Ramon Ramos Filho e eu, doutor Júlio, dentro da unidade de transplante renal do Hospital Geral de Goiânia, o HGG. Bem, apresentando primeiro o panorama de transplantes no
no no Brasil. Aqui os dados do último registro brasileiro de transplante de 2014 o primeiro trimestre de 2024, mostrando principalmente esse decaimento na curva em torno de 2020 e 2021 por causa da pandemia. A gente aumentou novamente o número de transplante renal. Infelizmente, agora no primeiro trimestre de 2024, houve uma queda no número total de transplantes, tanto de rim quanto de fígado, quanto dos demais órgãos. Lembrando que esse dado é de 2014, mas ainda é atual. O Brasil é o segundo maior transplantador de rim do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Mas quando a gente faz a correção pela população, nós somos apenas o 32º maior transplantador do mundo. E o que isso tem de impacto? Nós temos uma epidemia no mundo hoje, a epidemia da doença renal crônica. Aqui, os dados do Censo Brasileiro de Diálise até 2023, de 2003 a 2022, o número total de pacientes em diálise no Brasil triplicou, saindo de 54 mil, aproximadamente 54 mil, a aproximadamente 153 mil, enquanto o número de transplante não teve esse desempenho, quando comparado o número de pacientes em diálise contra o número de pacientes em transplante, não tem esse aumento nessa proporção. No estado de Goiás, o número de transplante tem uma tendência a aumento, mas também teve uma deflexão na curva entre 2020 e 2021. E a gente está voltando agora a números de 2019, em torno de 153 transplantes, aqui especificamente transplantes de rim, enquanto o número total de pacientes em diálise tem aumentado de 4 mil para 5.400, um número aproximado. Nós temos trabalhado forte para aumentar o número de transplante, principalmente o transplante de rim, mas o transplante como um todo. Aqui, números da Central de Transplante, de janeiro a agosto, o número total de pacientes inscritos, tanto para córnea, quanto para rim, quanto para fígado, quanto para pâncreas. Com relação à nossa equipe especificamente, nós entramos no HGG entre 2020 e 2021 e temos aumentado o número de transplantes especificamente de rim. Aqui, a linha verde é o número total de transplantes de rim, 17 em 2021, 26 em 2022, 37 em 2023 e 44 agora apenas nos primeiros 8 meses de 2024. A linha laranjada é o transplante doador falecido, o transplante doador cadáver, e em azul, transplantes doador vivo. Aqui o número total de transplantes de rim de janeiro a março de 2024, o Goiás ocupa a 10ª posição entre os estados. Mas nós estamos trabalhando forte para aumentar o número de transplante como um todo, não só transplante de rim, mas de fígado, de pâncreas, de medula óssea. E nós temos, então, os desafios. Como aumentar o número de transplantes?
nós temos dois desafios básicos: aumentar a doação e melhorar os resultados a longo prazo. Aqui, em termos de melhoria dos resultados, a gente tem um dado do Jornal Brasileiro de Nefrologia do Hospital do Rim de São Paulo. A curva em azul se refere aos resultados de 98 a 2002, a laranjada de 2002 a 2006, a verde de 2007 a 2010 e a vermelha de 2011 a 2014, mas essa tendência tem se mantido de melhoria de resultados dos transplantes. Então, o nosso principal entrave, escassez de doadores. Então, aqui a campanha Setembro Verde vem tentar esclarecer a comunidade de uma forma geral sobre a importância de doação de órgãos, tanto coração, pulmão, fígado, pâncreas, rim e córnea. Então, tem se batido na tecla de avise sua família de que você é um doador. Aqui, dados locais da Secretaria Estadual da Saúde da Central de Transplante sobre de três grandes captadores de órgãos, em que, comparando as notificações, as doações efetivadas e as taxas de recusa familiar em três grandes hospitais: o Hugo, Hospital de Urgência de Goiânia, o UGOL, o Hospital de Urgência da região Noroeste, e o EANA. Nós temos uma taxa que, em média, se situa em torno de 60% a 70% de recusa familiar. E essas recusas geralmente estão relacionadas a tempo de espera para retirada do órgão, o medo da família em relação ao corpo do doador e, em de menor importância, a convicções religiosas, a medos, a desinformação relacionada à parte legal do transplante. E a Central de Transplante tem trabalhado forte em relação a isso, em duas frentes. Primeira frente relacionadas às campanhas. E a campanha aqui, fazendo um registro da minha excelentíssima esposa, que é a do centro, a professora Regiane, da Faculdade de Enfermagem da UFG, em que todo ano a gente trabalha junto com as demais equipes para a Liga Doa Goiás, para melhorar a informação à população. E também junto com a Central de Transplante, melhorando tempo de captação, melhorando o treinamento das equipes em relação à abordagem familiar para diminuir a negativa das famílias. O estado de Goiás, como todo o Brasil, é bastante amplo. Nós temos várias regionais que são bastante distantes da capital, que é o centro transplantador. Porangatu, que fica na região norte de Goiás, ele fica a cerca de 450, 500 quilômetros de Goiânia. Então, até pouco tempo atrás, o potencial doador tinha que ser transferido para Goiânia para retirada de órgãos. Hoje, a gente leva a equipe de retirada aos diversos hospitais. O Hospital Sudoeste, o Hospital da região Norte, com essas equipes.
com a ajuda do Corpo de Bombeiro, com a ajuda da Polícia Militar, fazendo o transporte da equipe de captação, da equipe da central de transplante e trazendo os órgãos para a cidade de Goiânia. Então, também atuamos na escassez de órgão com algumas estratégias técnicas, como doadores de critério estendido. Aqui no Brasil e no estado de Goiás, a gente não faz captação de doadores com morte encefálica. Nós não temos feito transplantes ABO incompatível. Temos tentado fazer a dessensibilização de determinados receptores. Apesar de, pessoalmente, eu não gostar pela minha formação do transplante doador vivo, nós não podemos tampar os olhos ao fato de que temos escassez de transplantes, de doadores para transplante doador falecido. Então, a gente temos incentivado os doadores vivos. Algumas vezes temos feito doadores vivos não relacionados com a atuação do Comitê de Ética do Hospital Geral de Goiânia, do HGG. Ainda não participamos de doadores pareados e agora temos a perspectiva mundial do xenotransplante. Estamos doidos para termos, podermos oferecer no futuro o xenotransplante. Melhorias de resultados. Nós temos trabalhado forte para termos esses resultados do Hospital do Rim e melhorarmos ainda mais os nossos desfechos. Como? Trabalhando forte na infraestrutura do transplante, não só na captação, mas também nas equipes. Aqui, a equipe das minhas chefes, chefe Daniela, chefe Suzana, chefe Alba, chefe Stefani, a nossa equipe multidisciplinar, buscando melhoria na infraestrutura e na melhoria dos resultados de transplante. Alocação de órgão. Nosso laboratório principal, o HLA-GIM, e nosso grande parceiro, nosso grande professor Fernando Vinhal, através de melhorias de alocação de órgãos através do HLA, diminuindo a presença de antígeno doador específico, mas a gente tem tido cada vez mais pacientes sensibilizados. Então, temos atuado com propostas e políticas de cuidado do paciente sensibilizado. Novos medicamentos. Bem, nós não podemos chamá-los mais de novos, né? Anticorpos monoclonais como basiliximab, rituximab, o belatacept, não são exatamente novos. Anticorpos policlonais, ATG, timoglobulina, não são novos, mas são importantes ferramentas para a gente melhorar o resultado do transplante como um todo. Novos medicamentos, corticoide não exatamente novos medicamentos, mas a política de tentar evitar o uso de corticoide para diminuir efeitos colaterais e melhorando a sobrevida do enxerto e do transplante, do transplantado, sim, isso talvez seja novo. Novos medicamentos antimetabólicos, como os micofenolatos de sódio e mofetil, inibidores de calcineurina, como a ciclosporina e o tacrolimus, não são exatamente novos. Nem os inibidores da mTOR a gente pode dizer que eles são exatamente novos, mas medicamentos antigos com novas estratégias, principalmente a individualização para pacientes idosos, pacientes sensibilizados,
pacientes com tempo de isquemias prolongadas e pacientes HIVs e com hepatites B e C. Bem, mas efetivamente nosso principal esperança a longo prazo, e aqui eu acho que não é exatamente um copo meio cheio, a esperança do xenotransplante vir a ocupar um espaço no transplante renal, tá? Bem, uma homenagem ao nosso queridíssimo professores Rielas, através do professor Leonardo, e que a gente busque cada vez mais ciência para tentar resolver o problema. Nós precisamos de mais órgãos, precisamos que o transplante ocorra com mais frequência e precisamos ter melhoria nos resultados do transplante, não só de rim, como de córnea, como de fígado, como de pâncreas, rim, medula óssea, coração, pulmão, tá? Bem, eu fiz essa apresentação para a gente poder ter base para uma discussão, para a gente poder conversar sobre esses determinados assuntos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Júlio. Parabéns pela apresentação. Primeiro, parabéns pelo que vocês estão fazendo, né? Eu acho que os dados são positivos, em Goiás um aumento da taxa de transplante, mas o que me assustou foi o potencial que a gente tem de doador de órgãos e o que realmente a gente consegue captar por vários empecilhos, como o senhor mesmo apresentou. Me assustou que pouco mais de 15% dos possíveis órgãos são transplantados, né? Chega a transplantar. Tem impacto, tem coisas que são técnicas, mas outras coisas que a gente não pode aceitar, né? A equipe tem que estar preparada, o Estado tem que estar pronto para transplantar isso aí, para captar esse órgão, não pode ter demora, que eu vejo que a gente precisa aproveitar e aumentar, estender a campanha para doação de órgãos. Eu não sei a opinião dos senhores. O que o senhor tem como experiência aí, doutor Riela? Bem, veja, doutor Júlio, muito boa a sua apresentação. E eu acho, você citou o Hospital do Rim, que é um modelo, digamos, não só para o Brasil, mas para nós, digamos, para o mundo também, e que numa carta recente no Brazilian Journal of Nephrology, o professor Medina mostrou o número significativo de transplantes que eles atingiram desde 1998, quando em 2024 eles chegaram já a 20 mil transplantes realizados, né? E chama atenção que a grande parte dos transplantes realizados são os cadavéricos, já que o professor Medina ele tem uma política de não transplantar não relacionados, né? Quando você olha nos dados dos Estados Unidos, 34% dos transplantes de rim realizados são com doadores vivos não relacionados, né? E é interessante que você mencionou a doação pareada, né? Eles já atingiram 16% dos transplantes de rim são com doação pareada, né? Um nefrologista que todos nós conhecemos, que é o Andrew Levy, da Tufts University, ele tem uma esposa com doença renal policística, e ele era doador, mas com ABO incompatível, né? Foi feita uma doação pareada, né? Então são aspectos de diferentes culturas e de aceitação,
Mas voltando ao tópico que o doutor Vitorino comentou, realmente a negativa familiar é realmente muito alta, né? Foi mostrado aqui que dessas negativas existiam 2 pontos, né? O primeiro, que não houve manifestação em vida, né? E a questão outra de talvez, né, religiosa, a questão de você retirar um órgão de uma pessoa morta. E isso leva a uma pergunta minha para o Dr. Vitorino também, Dr. Júlio César, é o seguinte: nós já passamos uma fase aqui na época quando o ministro José Serra foi ministro da Saúde, de que se não houvesse manifestação em vida numa carteira de identidade, por exemplo, o paciente era doador, né? E eu me lembro, naquela época que eu estava mais envolvido em transplantes, mesmo com esta documentação, se a família tivesse resistência, nós, transplantadores, não iríamos contra o desejo da família. Recentemente teve uma publicação na mídia, o professor Medina foi contra voltar a essa obrigação, né, em vida das pessoas que não se manifestaram, e um outro colega a favor, né? Eu pergunto, doutor Júlio César, o senhor acha que mudaria dentro dessas 2 principais causas de rejeição e recusa, mudaria se voltássemos a exigir que as pessoas em vida se manifestassem? Professor Riela, eu vivenciei bem essa fase, porque eu peguei bem a transição entre o São Paulo Interior Transplante e o desenvolvimento do Sistema Nacional de Transplante. E foi exatamente nesse momento que saiu a lei da doação presumida. E foi meio catastrófico para o transplante. Ela foi um tiro na culatra. O número de doações foi piorar, então, e não melhorar. Então, as pessoas se manifestaram mais contra do que a favor. Esse conceito ele vem do conceito espanhol. Na Espanha e Portugal, a doação é presumida, e a Espanha é um dos principais transplantadores do mundo quando você faz a correção pela população. Bem, eu sempre sou a favor da família. Eu sempre sou a favor da decisão do paciente. E eu acho que a doação informada, ela é mais segura, ela é mais humana, ela tem melhores resultados na nossa população. A nossa população, ela é uma população que responde bem à informação. Quando você tem campanhas, quando você tem a mídia batendo forte na doação, a doação aumenta. Esse índice essas taxas de recusa diminuem. Já tivemos momentos de recusa em 40%, 45%. Mas a doação presumida ali nos anos de 99, 2000, 2001, 2002, ela foi muito ruim para a taxa de recusa. Ela foi aumentar a taxa de recusa. Perfeito, eu estou de acordo plenamente, vivi também essa época como você e não acho que é o caminho. Eu acho que para que a gente aumente essas doações, na minha visão, o que é necessário são essas campanhas, mas eu não acho, embora seja importante o Setembro Verde, assim como eu vejo que é importante o Dia Mundial do Rim, mas as campanhas têm que ser permanentes, né? Não pode ser, né,
o Dia Mundial do Rim, um dia de maior divulgação, e você passar o ano sem, né, conscientizar, sensibilizar, esclarecer a comunidade. E isso se aplica a mesma coisa na doação de órgãos. Eu pergunto, essa integridade, esse conceito de integridade do corpo, né? De que maneira que nós poderíamos reduzir? Porque eu não me lembro bem das estatísticas, mas eram muito próximas o percentual de negativa, 48, 46, né? Muito próximos as negativas por você, por o não doador em vida, não ter manifestado e a integridade do corpo. Esse conceito de integridade do corpo, de que maneira você acha que nós poderíamos abordar isso, né? Porque se isso tiver enraizado em aspectos religiosos, seria mais difícil, né? Eu acho que não tão relacionados ao conceitos religiosos, não. É mais conceito, é mais falta de conhecimento da família do que vai acontecer. A Central de Transplante tem trabalhado forte em treinamento de equipes para a abordagem familiar. Eu acho que muito dessa integridade do corpo vai estar relacionada a essa abordagem. Nós vimos muito também um aspecto relacionado a isso durante a pandemia, em que, principalmente ali no começo da pandemia, em que as pessoas eram veladas em caixões fechados, não podia ter contato com nada, e isso trazia um desconforto familiar muito grande. Mas o trabalho de informação, o trabalho o trabalho de encontro à família no momento da abordagem familiar, ela é muito importante. E ela saiu de um momento em que isso pertencia ao intensivista, à equipe da UTI, que na verdade não é tão bem preparada para essa informação, para a abordagem pela central de transplante, que essa sim é mais bem preparada e está se preparando cada vez melhor para esse contato e essa má notícia. Então, eu acho que nos próximos anos nós vamos ter uma redução desse indicador. Por que você acha que houve nesse primeiro trimestre de 2024 aí uma redução nos transplantes? Professor Riela, é uma informação que o próprio RBT, o próprio Registro Brasileiro de Transplante, ele não sabe muito bem. Nós fomos todos pegos meio de despreparados, porque esperávamos, o índice esperado era um aumento, não foi relacionado à pandemia, não foi relacionado a índices de infecção. O registro brasileiro não é claro em dizer para a gente por que isso aconteceu, embora isso tenha ocorrido de uma forma generalizada. Então, não temos ainda uma informação do porquê isso aconteceu. Com o índice, nós temos trabalhado forte para que reverta durante o resto do ano. Mas ainda não temos assim, alguns colocam talvez relacionado a uma anti-informação, que foi o fato do Faustão. Então, assim, muitos pacientes
e muitos acompanhantes vieram me questionar sobre todo o trâmite que ocorreu na, na doação e no transplante relacionado ao Fausto Silva. Se não houve quebra de fila, se não houve quebra de protocolo. E olha, tudo parece que não houve, porque afinal de contas, se tem um órgão que é muito bem vigiado e muito bem controlado, é o Sistema Nacional de Transplante. Ele é vigiado pelo Ministério Público Federal. Uhum. E nós sabemos que esse trâmite que ocorreu é assim mesmo. O paciente transplanta um órgão como o coração e o fígado e ocorre a falência renal, ele é priorizado. Isso é prioridade, seja para o Faustão ou seja para qualquer outro cidadão brasileiro. Eu não sei Perfeito. se Então, houve esse impacto, mas é, a gente tem, mas eu acho que a primeira conclusão que a gente chega é de que essa educação, essa conscientização da comunidade, esses esclarecimentos são cruciais, né? E o outro aspecto que eu vejo é, como eu já frisei, é não se restringir a determinada semana, dia ou mês. Isso precisa ser algo contínuo, né? E nós aqui, através da fundação, que a gente tem a Fundação ProRenal, nós fazemos campanhas de esclarecimento, né? Não só em doação de órgãos, mas também sobre a doença renal crônica, durante o ano todo. Então, eu acho que isso é importante. A gente lembra, você deve lembrar também de novelas da Globo em que houve necessidade de um transplante, como aumentaram as doações, né, que se seguiram a isso. Por quê? Porque houve um esclarecimento, né, uma sensibilização da população, né? Então, eu acho que hoje em dia, com a mídia social, né, e a mobilização que você pode conseguir, eu acho que a gente tem aí um trabalho a ser feito, né, para a gente mudar este cenário de escassez de órgãos que você mostrou aqui agora, né? só um detalhe, professor Riela, eu sempre enalteço o trabalho do Sistema Nacional de Transplante. Ele é muito transparente. Ele é complicado. Você explicar o que é a alocação de órgãos, o que é HLA, como ele funciona, pode ser complicado. Mas ele é muito transparente e ele é muito vigiado. Então, eu acho que poucas instituições no Brasil, instituição Corpo de Bombeiro, Cruz Vermelha, deveriam seguir o respeito a essas mesmas instituições ao respeito ao Sistema Nacional de Transplante. Não, um exemplo disso é o Registro Brasileiro de Transplante. Não ocorre transplante no Brasil sem estar dentro desse registro. Quando você compara o Registro Brasileiro de Transplante com o Censo Brasileiro de Diálise, em que só 30% das instituições respondem ao censo. Não, o Registro Brasileiro de Transplante, ele é 100% do transplante no Brasil. Então, eu eu acho concordo. que Eu acho que ele é realmente bem monitorado, mas a população precisa
de tempos em tempos, ser lembrada disso, né? Como você comentou, o caso do Faustão, que esse problema veio à baila. E eu me lembro no passado também o diagnóstico de morte cerebral, havia um questionamento das famílias, né, se o diagnóstico era correto, seguro, né? E o fato de que muitas vezes as famílias achavam que o cuidado na unidade de terapia intensiva era muito mais intenso do potencial doador do que de um paciente gravemente enfermo. São conceitos que a gente sempre teve que voltar a esclarecer, né, para melhorar esses números dessa sua planilha. O professor Ibanes que fale para nós, né? Professor Mauri quer fazer uma pergunta, ele acenou aí no chat. Olá, bom dia, professor Riela, Mauri, a Lília está aqui junto, tá? Bom dia. Bom dia. Então, eu já fui da equipe do Santa Genoveva, um hospital que fechou e que era o maior transplantador na época. E esse transplante, esse grande número de transplante, uma coisa que ajudou muito foi a equipe cirúrgica, né, que vinha de fora para transplantar aqui, e isso fez um boom de transplante naquela época. A nefrologia dava suporte, tinha um cirurgião geral que dava suporte para o pessoal que vinha de fora para transplantar aqui. Essa foi uma das épocas de maior transplante aqui em Goiás. Eu sou do Hospital das Clínicas, eu não entrei na equipe de transplante, porque falta pouco tempo para mim aposentar, que ela voltou a ter transplante lá. Mas já tem alguns meses que nós não temos mais transplante. Por quê? Porque o urologista, que era o principal da equipe de transplante, pediu demissão. Então, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, EBSER, né, uma OS, está sem o cirurgião principal, parou o transplante lá. Mas eu acompanho, passo visita, essas coisas, apesar de não estar na equipe. Então, o que eu tenho visto, um limitador também, principalmente aqui em Goiás, é a equipe cirúrgica, a disponibilidade de equipe cirúrgica para o transplante. Né? Transplante duplo pâncreas-rim, a gente vê equipes indo para vários estados do país para transplantar lá e estimular isso. Isso aconteceu também no Santa Genoveva. E não sei se isso está relacionado à remuneração do cirurgião. O cirurgião geralmente ganha mais do que o clínico. E no HC a gente tem o salário, se fizer 200 transplantes ou um transplante, era programado para receber um pedaço, mas não tem acontecido isso. Então, a equipe de cirúrgica parece que é um grande limitador desses transplantes aí. Foi bem lembrado, Mauri. Prazer em te ouvir aí. Faz tempo que eu não o vejo. Recentemente, nós aceitamos um manuscrito por Brazilian Journal of Nephrology justamente nesse aspecto de treinamento de equipe cirúrgica. E nós convidamos o professor Lúcio do Hospital do Rim, que fez um editorial, né, analisando justamente isso, o número de cirurgiões treinados para transplante, principalmente o renal, tem diminuído ao longo dos anos, né? E, inclusive, eles fazem a proposta de que se procure treinar já um cirurgião formado, que já teve, né, a sua residência, o seu fellowship concluído já há mais tempo, do que submeter um jovem a vários anos, então, residência de cirurgia, depois urologia, depois o transplante. Mas esse tema é bastante atual e eu recomendo que no site do Brazilian Journal of Nephrology a gente divulgue aí a análise desse artigo e o editorial do Lúcio, justamente esse ponto que o Dr. Mauri está levantando. Muito bem levantado. Obrigado, professor.
Aqui eu coloquei esse gráfico. Ainda temos estados no país que a equipe de cirurgia é fora e então vai realizar o transplante e volta para o seu estado de origem. Tá? Ainda temos dessa forma. Aqui em Goiânia, a gente tem das várias equipes de transplante, nós temos 8 equipes de transplante cadastradas. Na verdade, a maioria dessas equipes, elas se concentram em apenas 3, essas 3 do HGG e a equipe do HC. E a equipe cirúrgica, e nós costumamos, a nossa equipe cirúrgica, nós os tratamos bem carinhosamente, justamente por isso. Para poder diminuirmos o impacto social na vida deles, para poder eles atuarem no transplante de uma maneira mais tranquila. Em termos financeiros, pelo menos dentro do HGG, nós somos muito bem remunerados. Todos nós, tanto a equipe cirúrgica quanto a equipe de nefrologia, é muito bem remunerada. Mas você vai contar nos dedos a quantidade de cirurgiões. Então, hoje, o transplante pâncreas-rim é uma pessoa, o transplante de pâncreas é uma pessoa só, é um cirurgião só, que não tem o viés de treinamento, ele não está intrincado no aprendizado. Assim, nós gostaríamos muito e ficamos muito felizes quando o HC, o Hospital das Clínicas da UFG, credenciou uma equipe e queria realizar transplantes de rim, porque é um hospital muito importante no treinamento de mão de obra e de formação de profissionais. Então, isso realmente nos preocupa no futuro, porque nós temos aí cerca de 8 cirurgiões apenas fazendo o transplante de rim. A médio e longo prazo, nós temos uma perspectiva do Einstein, através do Hospital Orion Einstein, trazer a equipe, montar a equipe para transplantes. E eles têm, sabidamente, um viés de formadores de profissionais. E esperamos, com isso, termos mais profissionais para o transplante. Interessante, né? Então, o que eu vejo? Eu vejo que nós temos órgãos, nós não conseguimos captar por vários motivos que você apresentou, e a outra dificuldade, o grande desafio é a formação mesmo do cirurgião, né? Quem vai transplantar, quem vai executar essa cirurgia. Esse é o grande desafio. Eu acho que, se tiver mais alguma dúvida, eu acho que a gente já pode encerrar aqui. Eu queria que você fizesse os seus últimos comentários, doutor Júlio, doutor Michela. O Theo tá aí da equipe de transplante, aí, tá aí, pelo menos. Ele tá viajando, ele não pôde participar hoje também, não. Bem, Tava aí. Eu acho que antes de encerrar, como pai do Leonardo, eu queria fazer um comentário sobre o xenotransplante, né? Porque antes ele era meu filho, mas agora eu sou o pai dele, né? Em função. E eu tenho discutido muito com ele justamente a questão dos próximos passos, né? Então, os primeiros pacientes feitos, né, esse no MGH em Boston, que o Leonardo liderou, e depois do centro de Nova York do Montgomery, eles tiveram uma autorização do FDA do que eles chamam de compassionate donor, né? Os dois foram pacientes com quadro clínico extremamente grave,
né? Sem perspectivas de médio prazo de sobrevida, e que concordaram, digamos, com o transplante com rim de porco. Essas equipes que existem no Alabama, em Baltimore, em Nova York e em Boston, eles já têm consciência de que a época de transplantar em primatas não humanos, em chimpanzés, essa já passou. Ou seja, mais de 30 anos isso vem sendo feito, né? E já passou porque mostraram, por exemplo, em transplante de rim, que o rim sobrevive, o maior tempo foi 2 anos no chimpanzé. E o sistema imunológico dele é diferente, e as respostas fisiológicas, né, também são diferentes. Então, se chegou à conclusão de que era chegado o momento de iniciar esses estudos clínicos. Os primeiros 2, 3 casos, vocês recordam, foram feitos em indivíduos com morte cerebral. Então, mostrou-se que os rins funcionaram, uns tiveram microtrombopatia, mas isso que levou a essa autorização de casos que eles chamaram de compassionate donation. Exemplo de aspectos que são diferentes. O primeiro é que se observou já em macacos de que o órgão transplantado, né, continua a produção de hormônio de crescimento. Então, no coração levou um aumento de câmaras e a insuficiência cardíaca, e no rim houve uma expansão e houve uma isquemia do órgão por falta de espaço para a expansão do órgão, né? A tal ponto que alguns centros passaram a fazer o knockout do gene do hormônio do crescimento. No caso do Leonardo não foi preciso, porque eles usaram um rim de uma linhagem de suínos, que é o Yucatán, no caso, e o rim é do tamanho já de um humano, portanto pequeno, e não houve necessidade de fazer o knockout. O segundo, por exemplo, é a eritropoetina, né, que ela não tem a mesma, a eritropoetina suína não tem a mesma função como no humano. Então, se presume que tenha que haver uma reposição de eritropoetina humana nesses pacientes. E o terceiro é algumas incógnitas ainda sobre o sistema renina-angiotensina, que esses pacientes muitas vezes apresentam uma queda de pressão arterial e com isso diminui a perfusão do órgão, né? Mas esse aspecto não está bem esclarecido. E agora esses 4 centros vão partir para os ensaios clínicos, os clinical trials, pedindo autorização para 3 ou 4 casos, mas em enfermos que não têm um quadro clínico tão grave como esses 2 pacientes que receberam o rim em Nova York e em Boston, né? Então, eu acho que a pesquisa, a investigação, a experiência clínica vai continuar, né, com isso. E eu acho que a evolução da genética foi crucial, né, para que isso ocorresse, né? Então, eu só queria dar um depoimento aí pelo que eu acompanho com o Leonardo, para que rumo vai tomar o xenotransplante, né? Coisa boa. Muito obrigado pelas observações. Vitorino? Pois não, doutor? Não, é só, você já está na fase final da live, é só para felicitar o professor Miguel Riela e agradecer pela presença dele conosco aqui em Goiás. Essa é uma live que vai para o Brasil inteiro. E o professor Riela comentou, brincando, que Leonardo, ele era pai de Leonardo, agora o Leonardo era filho dele, agora ele é o pai de Leonardo.
E eu fico emocionado com isso, porque quando eu estava na Academia Nacional de Medicina, quando saiu o resultado desse primeiro transplante com órgão de animal, que quem fez foi um brasileiro. Isso para a gente é uma honraria. E foi anunciado então na Academia Nacional de Medicina, eu estava lá, e o professor Riel é acadêmico da Academia Nacional de Medicina, e foi totalmente lisonjeado, tanto o pai quanto o filho. Então, professor Riela, dizer ao senhor que o sonho de todo pai é ter o filho igual ao pai ou melhor do que o pai, não é? A gente não pode Melhor dizer que que o pai, melhor que o pai. Mas ele é um ícone para o mundo, né? Eu fui ver a história do Leonardo, ele é simplesmente extraordinário. Medicina é uma profissão extraordinária, o seu filho é um médico extraordinário. Extraordinário não só para o Brasil, mas para o mundo, para o universo, porque é um marco histórico que vai ficar para sempre nos anais da nefrologia e da medicina do mundo, né? Aqui, mais uma vez, nosso reconhecimento aos Rielas, e quando encontrar o Leonardo, eu não conheço pessoalmente, mas dê um abraço forte a ele, em nome dos médicos brasileiros, porque ele, apesar de morar nos Estados Unidos, ter feito tudo isso no território americano, mas ele é de DNA brasileiro, né? É um Riela. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Torino, prazer estar com você. Júlio César, parabéns aí pelo trabalho, excelente trabalho que vocês estão fazendo aí em Goiás, sobretudo em Goiânia, e eu tenho certeza que continuará com sucesso aí, crescendo cada vez mais. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, muito honrado, e um bom domingo a todos. Bom domingo. Bom domingo, obrigado pela participação de todos. Obrigado. Forte abraço. Tchau, tchau.